conversar com a dor da alma. Primeiro passo é você parar de cobrar ser aquilo que você não está conseguindo ser. Ao invés de perguntar por que eu não estou conseguindo, que tal olhar para o que é isso que está me impedindo? Deixa eu olhar para isso. Porque eu quero tanto procurar um outro emprego, por que eu não vou? Por que eu não me arrisco? Qual é o medo que está ali? Será que é o medo de começar a construir o currículo e olhar para aquilo e perceber que lá no fundo não era aqui que você queria estar na sua vida? Que talvez o seu sonho era estar em outro lugar e hoje você já tem 30 anos, 40 anos, 50 anos vivendo uma vida que não alimenta a sua alma, uma vida sem sentido. Será que você não consegue procurar um outro emprego? Porque aí você vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que se relacionar com outras pessoas. E aí vem o medo. Será que eles vão me aceitar? A insegurança. Passar por uma entrevista de emprego é algo muito desafiador para quem tem ansiedade, para quem duvida de si mesmo. Porque você vai passar por uma situação de julgamento. O outro vai estar ali para julgar a sua capacidade de uma forma superficial, né? De uma forma, claro que existem testes, existem dinâmicas, mas aquilo não define quem você é. E muito menos se você tem valor ou não, porque às vezes o seu perfil não é o perfil da vaga, mas a pessoa que sofre de ansiedade, que sofre de baixa autoestima, ela não é aprovada e ela sente que a personalidade inteira dela foi rejeitada. E essa dor é muito grande, tão grande quanto o desejo de ter uma nova vida. Pessoas que, aos 30 anos, estão morando com os pais e vivem esse conflito de eu não consigo sair da casa dos meus pais, mas eu quero muito sair da casa dos meus pais. Por que será? Eu me martirizo tanto, eu não deveria estar aqui. Eu vejo as pessoas à minha volta, eu vejo que as pessoas já estão construindo famílias, estão viajando. E eu não, eu tô aqui nessa mesma vida. E o quanto é difícil parar para olhar isso e assumir. Qual é esse medo que está me impedindo de viver? Enquanto a gente não parar para conversar com essa dor, ela vai ficar cada vez maior. E existem alguns erros que é muito comum também que aparecem no consultório. Se você já foi uma dessas pessoas, inclusive talvez você ainda pense isso, que o tempo cura todas as feridas. Você já pensou sobre isso? Para você acredita que o tempo cura todas as feridas? O nosso inconsciente é atemporal. Não existe presente, passado ou futuro para o nosso inconsciente. As dores e traumas, as dores da alma que nos marcam, elas ficam registradas no nosso inconsciente. A gente pode não estar acessando essas dores a todo momento, porque o nosso consciente, a quantidade de atenção que a gente consegue ter é muito pequenininha. O nosso consciente é desse tamanho, o inconsciente é gigante. O inconsciente é como um mar e a consciência é uma pequena ilha. A quantidade de coisas que a gente lembra e acessa é muito pequenininho. Os nossos traumas, as nossas dores ficam nesse mar do inconsciente e eles não são esquecidos. Eles ficam ali. E quando você vive uma situação que te coloca de frente para esse trauma, como por exemplo uma situação de desemprego, como uma situação, por exemplo, de separação, de término de relacionamento, te joga dentro desse trauma. E esse trauma volta, porque o tempo não cura todas as feridas. É a elaboração dessas dores que cura. E quando eu falo em cura, a cura dentro da psicologia não é uma cura mágica, não é algo que, pronto, agora 100%, nunca mais vou sofrer. Não, o sofrimento ele faz parte da experiência humana. A cura dentro da psicologia analítica é você conseguir sustentar esse trauma, fazer uma ponte, uma conexão, trazer essas dores da alma e digerir
atualizar essa dor para que ela possa diminuir e que você possa viver livre, para que você possa superar as suas crises de ansiedade e conquistar uma vida mais leve, sem medicação, sem depender de pessoas para te acolher, para que você consiga ter a sua própria autonomia, para que você consiga viver a sua vida e viver os seus sonhos sem ser refém das suas emoções. Isso que é a verdadeira cura dentro da psicologia. É você ter a liberdade de sentir todas as suas emoções, inclusive as emoções ruins, inclusive as dores, mas sem ser dominado por ela. Então, quando você ouvir "o tempo cura todas as feridas", lembre-se de que não é o tempo. É você conversar com essa dor, é você aceitar que ela existe e chamar ela para vir conversar, sem se afogar nessa dor. Porque você não esquece. Quanto mais esforço você faz para esquecer, mais poder você dá para esse trauma. Já parou para pensar nisso? Faz sentido para você? Você passou por algum término de relacionamento? Se você tiver passado, né? Se você não passou, talvez você vá passar. Quanto mais esforço você faz para esquecer o seu ex, sua ex, mais forte ela fica, ou ele fica no seu inconsciente e no seu consciente também. Mais presente ele fica. Quanto mais força você rejeita, maior é a força da dor que ele traz. E é por isso também que é impossível você esquecer um trauma. Não se esquece. Se trabalha o trauma. Se trata o trauma. Cura o trauma. E a gente faz isso estabelecendo uma ponte entre o lado racional e o lado emocional, entre o consciente e o inconsciente. Já parou para pensar que quando você está com a cabeça cheia de problemas e aí você tenta dormir para esquecer, já reparou que é muito comum que esse problema aparece no sonho? Já aconteceu com você? Ai, tô muito preocupada, tô muito ansiosa, quer saber, eu vou dormir para esquecer isso. Aí você dorme e sonha com o problema. Você dorme e a ansiedade continua atuando no sonho. E aí você tem pesadelo. Porque o seu inconsciente, quanto mais você obriga o seu inconsciente a esquecer, mais força você dá para o seu trauma. Como a gente faz então para conhecer esses traumas inconscientes e conversar com essa dor, conversar com essas dores da alma? A psicologia analítica tem recursos que eu acho maravilhosos. Primeiro, a gente precisa entender essa relação entre o interno e o externo. Não é olhar para o espelho e falar "eu sou linda, sou maravilhosa" ou "eu sou maravilhoso, eu não tenho problemas". Quando você faz isso, quando você obriga o seu pensamento a ir para o lado oposto, você está fazendo a mesma coisa. Você está no mesmo trauma, só que no polo oposto. Não adianta você olhar para o espelho e ficar falando eu consigo, se você não sente isso de verdade. Não é de fora para dentro. É pegar esse sentimento de dentro, olhar para ele, conversar com ele e aí deixar ele fluir. Assim como uma chaminé. É preciso deixar queimar aquele fogo para transformar em fumaça para aquilo diluir. Vamos imaginar, por exemplo, um cubo de gelo. O cubo de gelo é água. É a água com as moléculas ali bem apertadinhas. Trabalhar o trauma significa pegar esse cubo de gelo, rígido, duro, inflexível, trabalhar, colocar ele no fogo e deixar ele lá, esquentando, até ele ficar mais fluido, virar água, fica mais flexível. Continua lá, elaborando, trabalhando. E aí ele vira vapor. E aí, como vapor, a água tem muito mais potencialidade. Ela pode virar nuvem, ela pode virar chuva, ela pode estar em muitos outros lugares. Muito diferente do cubinho de gelo, rígido, pequeno, ali, em si mesmado. Este é o trabalho da terapia. É você pegar esse trauma, em vez de ignorar,
você trazer esse trauma, trazer essa dor da alma e trabalhar, conversar com essa dor, para que ela vá ficando mais leve, se desmanchando, até ser possível existir essa dor, sem ser dominado por ela. E uma das formas que a gente tem de começar a trabalhar tudo isso é pelos sonhos, pelos filmes, pelas imagens simbólicas. E, gente, hoje a live, na verdade, era sobre essa forma simbólica da gente trabalhar esse trauma. Como que a gente traz esse trauma que está cristalizado, como a gente deixa ele mais fluido, para que seja possível viver essa dor de uma forma leve no dia a dia. Isso a gente consegue através da linguagem simbólica, e a arte é uma das formas mais deliciosas da gente fazer isso, da gente entrar em contato com a nossa dor, sem ser direto. A gente viver a nossa dor por meio de uma música, por meio de um filme, por meio de um conto. Isso é começar a trabalhar, tirar aquela flexibilidade, deixar mais flexível. A arte tem esse poder de deixar as nossas dores mais flexíveis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o filme que você assistiu que te fez chorar de emoção? Qualquer emoção. Felicidade, de tristeza, de raiva. Você já teve algum filme que você assistiu que te deixou tão mobilizado que você chorou assim de soluçar? Ou ouvindo uma música? Você já passou por essa experiência? Quando isso acontece, nós estamos fazendo uma ponte entre a nossa consciência e as nossas dores da alma. Quando a gente vive as nossas dores através de um filme, através de uma música, a gente consegue trazer aquela dor de uma forma menos dolorosa para quem está vivendo, através assistindo um filme, assistindo uma história, ouvindo uma música. Viver aquela emoção, trabalhar aquela emoção para que aquela dor possa fluir. Muitas pessoas têm, por exemplo, dificuldade de chorar, dificuldade de entrar em contato com essas emoções. E então, bota aquela playlist, se isola no quarto e fica a noite toda ouvindo aquelas músicas, e na música a gente consegue colocar essa raiva para fora, colocar essa energia para fora. E este é um dos passos para a gente começar a dialogar, a conversar com as dores da alma. Entende? Você não precisa mergulhar no seu trauma, ir com os 2 pés no peito e ir direto naquilo que te dói. Não precisa. Não precisa ser dolorosa a experiência de tratar o seu trauma. Você pode fazer isso de uma forma leve, de uma forma simbólica, através da linguagem do próprio inconsciente. Você pode usar a linguagem do inconsciente a seu favor. E este é um processo que nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais aqui nas lives. Vamos trazer mais dessa linguagem simbólica para a gente conseguir superar as nossas crises de ansiedade e conquistar uma vida mais leve, sem depender de medicamentos, sem depender de outras pessoas, e de uma forma menos dolorosa, de uma forma mais segura, mais confortável, vamos dizer assim? Confortável de sair da zona de conforto. Faz sentido para você? Ficou claro tudo isso que eu trouxe? Bom, espero que você tenha gostado. Se essa live fez sentido para você, compartilha ela com outras pessoas que você sabe que também passa por essa mesma dor. Quanto mais a gente falar sobre saúde emocional, mais acolhedor vai ser o mundo. Então, ajude a promover saúde emocional. Às vezes, você tem um amigo ou um parente que precisa muito ouvir uma palavra de conforto. E isso pode mudar o dia dele. Então compartilha, se essa live te ajudou, se fez sentido para você, compartilhe. E se quiser saber um pouco mais sobre isso, aqui no link da bio tem um e-book gratuito, onde você vai ver lá como lidar com as suas crises de ansiedade, o que são as crises de ansiedade, o que fazer, para lidar com elas da melhor forma possível. E também tem o canal no YouTube
Psicopapo. Lá você tem conteúdos todos os dias, vídeos todos os dias para falar sobre a ansiedade, tá bem? Então, foi um prazer estar com você até aqui e até semana que vem no próximo Psi Responde. Tchau, tchau!